Bem-vinda ao IA Marketing Club. Hoje, a nossa conversa vai fundo em uma das maiores transformações do marketing digital. A passagem da automação que a gente já conhece, aquela baseada em regras, para uma nova era de agentes de IA, que prometem operar de forma totalmente autônoma. Sabe, a gente está falando de verdadeiros colegas de trabalho virtuais capazes de gerenciar campanhas inteiras, desde o ajuste de lances em anúncios até a qualificação de leads sem precisar de um clique humano. A grande questão que paira no ar é: essa ascensão da autonomia total é a próxima fronteira da eficiência e da estratégia? Ou, por outro lado, a gente está abrindo a porta para um nível inaceitável de risco, com potencial para erros caríssimos e danos à reputação da marca? Eu vou defender a visão de que esses agentes de IA são, sim, uma evolução transformadora, que finalmente libera o potencial humano para o que realmente importa, a estratégia. E eu vou argumentar que o entusiasmo por essa autonomia total, ele está nos fazendo pular etapas cruciais. A adoção apressada ignora riscos gigantescos ligados à qualidade dos dados, à falta de governança e, principalmente, à necessidade indispensável de supervisão humana qualificada. O potencial existe, claro, mas a pressa pode ser a nossa maior inimiga aqui. Para começar, eu acho importante definir a mudança. A automação tradicional é como um trem nos trilhos, né? Você define o caminho e ele segue aquela rota de forma rígida. É o famoso se isso acontecer, então faça aquilo. Já os agentes de IA, eles são como carros autônomos. Eles sabem o destino final, mas têm a inteligência para desviar do trânsito, pegar um atalho, se chover, ou recalcular a rota em tempo real para chegar lá da melhor forma. Eles não só executam, eles raciocinam e aprendem. A IBM os descreve como parceiros colaborativos proativos, e eu acho essa definição assim perfeita. Eles não são só ferramentas, são parte da equipe. E os dados já mostram o impacto disso. A Salesforce aponta que os profissionais de marketing de alta performance são 2,5 vezes mais propensos a terem implementado IA de forma total em suas operações. E o que significa IA de forma total na prática? Porque esse é um termo que pode querer dizer muitas coisas. Ótima pergunta. Nesse contexto, significa que a IA não está só automatizando uma tarefa isolada, como o envio de um e-mail. Ela está integrada no centro da estratégia, orquestrando múltiplos processos. Pensa na plataforma Agentforce, que em projetos piloto conseguiu resolver mais de 90% das tarefas rotineiras de marketing. Isso não é só ganhar tempo, é uma redefinição completa do que uma equipe de marketing pode alcançar. Quando você tira o peso da execução tática das costas das pessoas, elas podem finalmente se dedicar a pensar na marca, na criatividade, no próximo grande movimento estratégico. A promessa aqui não é só fazer as coisas mais rápido, é fazer a empresa inteira pensar de forma mais inteligente. É uma visão poderosa, não dá para negar, mas ela se apoia numa premissa muito frágil. A de que a base para essa IA funcionar perfeitamente já existe. E na maioria das empresas, ela simplesmente não existe. A eficácia de um agente de AI ela é diretamente proporcional à qualidade dos dados que o alimentam. Não sou eu que digo isso. É um estudo da Harvard Business Review de 2025 que cravou a qualidade dos dados como o fator número 1 para o sucesso desses projetos. É tipo tentar cozinhar um prato 5 estrelas com ingredientes estragados. Não importa o quão genial seja o chefe, ou a IA no nosso caso, o resultado vai ser um desastre. E o mercado sabe disso. Uma pesquisa da EIAB mostra um consenso claro. Mais da metade dos especialistas aponta para os mesmos 3 grandes problemas: dados de má qualidade, riscos de segurança e a falta de transparência da IA. Um comentário que eu vi num fórum do Reddit resumiu perfeitamente. Se seus dados são uma bagunça, a IA só vai te ajudar a fazer a bagunça mais rápido. Mas a tecnologia não espera a perfeição para avançar. Ela avança e nos força a arrumar a casa. Mas é aí que mora o perigo. A autonomia sem uma governança clara cria o problema da caixa preta,
Ou seja, a IA toma uma decisão importante como, sei lá, dobrar o orçamento de uma campanha de anúncios da noite para o dia e ninguém na equipe consegue explicar exatamente o porquê. Ela viu um padrão, agiu, mas a lógica por trás da ação é opaca. É essa falta de transparência que assusta, porque você não pode consertar ou prevenir um erro que você não entende. A questão para mim não é se a IA é poderosa, é claro que é. A questão é se as empresas estão prontas para gerenciar essa autonomia, e hoje a grande maioria não está. Eu entendo a preocupação com o risco, mas vamos colocar isso na balança com a recompensa. Estamos falando de um ROI significativo e, mais importante, rápido. Um relatório da Thunderbit mostra que 75% dos profissionais de marketing que usam IA veem retorno sobre investimento já no primeiro ano. Pense em ferramentas como o Improvado AI Agent. Ele permite que uma equipe que não tem um analista de dados dedicado consiga monitorar o desempenho de campanhas em tempo real, identificar anomalias e receber recomendações para realocar o orçamento na hora. A Unify, por exemplo, usou agentes para otimizar o alcance a clientes e gerou 30% mais pipeline com uma fração do esforço manual. Isso não é um ganho marginal, é um salto quântico em eficiência. Como se ignora um resultado desses por medo do risco? Eu não ignoro o resultado, mas eu olho para o outro lado dessa mesma moeda. Essa mesma velocidade que gera 30% a mais de pipeline também pode queimar o orçamento 30% mais rápido se o agente tomar a decisão errada. A automação em tempo real, ela pode escalar um erro de forma catastrófica. Um agente que realoca o orçamento com base em dados falhos ou interpreta mal um sinal do mercado pode torrar o dinheiro de uma campanha em poucas horas, não em dias. Eu lembro de um caso de uma empresa que implementou um agente para gerenciar lances. Ele funcionou perfeitamente por um mês, até que uma anomalia nos dados o fez interpretar um produto de baixíssima margem como o mais popular da loja. Em 6 horas, o orçamento de publicidade do trimestre inteiro foi gasto promovendo o item que dava prejuízo a cada venda. É esse o risco que me tira o sono. Mas esse é um caso extremo, um argumento baseado no medo do pior cenário possível. A solução não é frear a inovação, mas sim construir salvaguardas. Exato. E é por isso que o modelo mais seguro não é o da autonomia total que você defende, mas o da cooperação, com humanos firmemente no controle. E o interessante é que quem diz isso é o guia da própria Improvado, a ferramenta que você citou. Até os criadores da tecnologia reconhecem a necessidade dessa supervisão. E não podemos esquecer que o relatório da IAB também apontou que 58% dos profissionais veem a complexidade da configuração e manutenção dessas ferramentas como uma barreira gigante. Entregar o controle total a um sistema autônomo sem essas salvaguardas e sem uma equipe que saiba o que está fazendo não é coragem, é imprudência. Eu concordo que o controle humano é essencial, mas eu vejo o papel desse controle de forma diferente. Não se trata de microgerenciar o que o agente faz a cada minuto. O papel do humano evolui de piloto para arquiteto do sistema. Você define as metas estratégicas, os limites de orçamento, as regras de negócio mais importantes, as guardrails, e deixa a execução tática para o agente. E essa execução tática em alta velocidade que permite algo que seria impossível manualmente, a hiperpersonalização em escala. Um estudo da Octadesk mostra que 6 em cada 10 consumidores no Brasil já são influenciados pela IA e pela personalização nas suas compras. A IA pode analisar o comportamento de um cliente em tempo real e adaptar o conteúdo de um site ou de um e-mail dinamicamente para aquela pessoa naquele exato momento. É o fim do marketing de massa. Mas essa hiperpersonalização que você descreve não corre o risco de se tornar invasiva, onde você traça a linha entre uma recomendação útil e uma vigilância que assusta o consumidor, especialmente no Brasil, onde a LGPD está cada vez mais presente na consciência das pessoas. A linha é traçada pela entrega de valor. Se a personalização ajuda o cliente a encontrar o que ele precisa mais rápido ou a descobrir algo que ele vai amar, é valor. Se ela é irrelevante ou repetitiva, é ruído. E a IA, quando bem alimentada, é muito melhor em entregar valor do que qualquer campanha genérica.
A Connect Media Agency mostra que isso impulsiona o engajamento e a lealdade de uma forma que a comunicação de massa jamais conseguiria. Para ser sincero, essa linha de raciocínio não fecha para mim, porque ela ignora uma atenção fundamental. Essa personalização intensa exige uma quantidade absurda de dados, o que cria o que o e-commerce Brasil chamou de paradoxo da confiança. Quanto mais dados você coleta sobre um cliente, mais confiança você precisa que ele tenha em você para que ele não se sinta vigiado. E a gente sabe que a confiança é algo difícil de construir e muito fácil de perder. As preocupações com privacidade são um obstáculo real. A chefe do Work Innovation Lab da Asana, citada no blog da HubSpot, alerta que a geração Z, que é a próxima grande onda de consumidores, está especialmente preocupada com o uso responsável da IA. A pressa pela automação muitas vezes faz com que as empresas pulem a etapa da transparência. O MIT Sloan Management Review recomenda algo simples: seja transparente, informe ao cliente que ele está interagindo com um assistente virtual. É um passo básico para construir confiança, mas que muitas empresas ignoram na ânsia de automatizar tudo. O relatório do Gartner de 2025 destaca a proliferação de plataformas modulares de agentes de IA. Isso significa que você pode integrar esses agentes em sistemas que você já usa e confia, como um HubSpot ou um WordPress, permitindo uma implementação mais gradual e controlada. E mais, a barreira técnica está caindo. Plataformas no-code como Agent Studio da Laser.ai permitem que equipes de marketing criem fluxos de trabalho complexos com IA sem precisar escrever uma linha de código. Isso democratiza o acesso. Não é mais uma tecnologia só para gigantes com exércitos de engenheiros. Equipes pequenas agora podem se beneficiar da automação inteligente. A barreira de entrada está desmoronando. Olha, com todo respeito, mas essa ideia de que a ferramenta por si só resolve o problema não se sustenta na prática. A disponibilidade da ferramenta não elimina a necessidade de expertise para usá-la de forma estratégica. Uma pesquisa global da Kantar Ibope Media traz dados alarmantes. 72% dos profissionais do setor acreditam que suas organizações precisam remodelar significativamente suas habilidades e 74%, 3 em cada 4, afirmam que ter habilidades em IA será essencial para qualquer contratação no futuro. O problema não é a falta de ferramentas, é a falta de gente preparada para pilotá-las. A própria Thunderbit aponta que a falta de expertise é o desafio número 1 para 36% dos profissionais de marketing. Entregar uma Ferrari autônoma para alguém que não tem nem carteira de motorista não leva a inovação. Leva a frustração, a resultados medíocres e, no pior caso, a acidentes caros. A lacuna de habilidades é o verdadeiro gargalo para a autonomia, não a tecnologia. Mas você não acha que a própria tecnologia ajuda a fechar essa lacuna? Essas novas plataformas são mais intuitivas, elas vêm com recomendações e templates, a curva de aprendizado está ficando menos íngreme. É uma evolução dos dois lados. As ferramentas ficam mais inteligentes e fáceis de usar e as equipes se tornam mais inteligentes ao usá-las. Uma coisa impulsiona a outra. Impulsiona, mas não substitui a necessidade de um pensamento crítico e estratégico por trás. A ferramenta pode sugerir realocar o orçamento, mas só um humano com profundo conhecimento do negócio, da marca e do contexto do mercado pode dizer se aquela sugestão faz sentido ou se é um alarme falso. Automatizar a tarefa é uma coisa, automatizar o julgamento estratégico é outra completamente diferente e, na minha opinião, muito mais perigosa. Em resumo, a minha posição é que a transição para agentes de IA é uma evolução natural e necessária. O objetivo não é substituir os profissionais de marketing, mas sim amplificá-los. Ao automatizar a execução tática, que é repetitiva e consome tempo, nós finalmente liberamos os humanos para focarem naquilo em que são e sempre serão insubstituíveis: a estratégia, a criatividade, a empatia e a construção de uma marca forte. As empresas que abraçarem essa abordagem AI Native não vão apenas se tornar mais eficientes, elas se tornarão mais inteligentes, mais rápidas e mais adaptativas, definindo o futuro do nosso setor. Os dados que discutimos hoje já mostram ganhos claros em leads, conversões e ROI. No fim do dia, é uma questão de se adaptar ou ficar para trás.
E do meu lado, reafirmo que o potencial dos agentes de IA é inegável, mas a tecnologia por si só não é uma estratégia. A empolgação com a autonomia não pode nos cegar para os pré-requisitos fundamentais, e eles são 3. Primeiro, dados limpos, organizados e bem estruturados. Segundo, uma governança clara e transparente para que a gente saiba como e por que as decisões são tomadas. E terceiro e mais importante, equipes com as habilidades necessárias para supervisionar e colaborar com esses sistemas complexos. O foco em 2025 não deveria ser a busca cega pela autonomia total, mas sim a construção dessa base sólida para uma cooperação eficaz entre humanos e IA. Ignorar essa fundação é correr um risco operacional que a maioria das empresas simplesmente não pode se dar ao luxo de enfrentar. Fica claro, depois da nossa conversa, que implementar esses agentes de IA não é um caminho simples. A tecnologia oferece um potencial imenso, mas exige uma reflexão estratégica profunda sobre como equilibrar automação e controle, eficiência e risco. Sem dúvida. Não é uma questão de sim ou não para a IA, mas de como e quando implementá-la com responsabilidade. A exploração mais aprofundada dos materiais certamente revelará novas nuances sobre como navegar nesta nova era, onde a colaboração inteligente entre a mente humana e a artificial será o verdadeiro diferencial competitivo.